Salve Maria. Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais uma formação. Bom tê-los aqui novamente. Vamos começar pedindo a Deus a proteção através da Santíssima Virgem, para que eu consiga falar e vocês consigam também entender. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós vamos falar de um tema que é o ápice para nós que somos católicos, que é a respeito da Santa Missa, e também linkar a Santíssima Virgem e mostrar o quanto a Santíssima Virgem está ligada à Santa Missa. A primeiro momento nós vamos perceber na história das religiões, que tem uma correspondência entre elas, um sacrifício. Existe um sacrifício em algumas religiões, como era antigamente, no próprio Antigo Testamento, de animais, em algumas, algumas que não são nem cristãs. Nós vamos ver o sacrifício de pessoas, até às vezes de pessoas. Mas a gente não consegue enxergar nessas outras religiões, seitas e tudo mais, um sacrifício de um próprio Deus. E ainda mais, um sacrifício e um Deus que se faz alimento. E é só na Igreja Católica que nós vamos ter essa vivência do alimento. Um alimento não é para o corpo, mas um alimento que é para a alma. Então, para nós católicos, a Santa Missa ela é o ápice. Ela vai dizer São Padre Pio, que é mais fácil nós ficarmos sem o sol do que ficarmos sem a Santa Missa, porque ela é essencial. Ela é a obra por excelência. E para nós, infelizmente, quanto às vezes nós desprezamos a Santa Missa. Às vezes nós deixamos de ir em uma Santa Missa, até mesmo dominical, e a gente acaba dizendo assim, mas é só mais uma missa. Mas na verdade não é só mais uma, é a Santa Missa da nossa vida, algo que nós desprezamos, algo que é caro a Deus e nós estamos desprezando, que é justamente a Santa Missa. Para a gente começar a entender, não vai dar para explicar tudo, mas para começarmos a entender e tirar um pouco daquilo que é falado no meio, até no meio católico, a Santa Missa ela não é um banquete. Santa Missa essencialmente não é uma partilha do pão, simplesmente, não. Se fosse assim, se fosse um banquete, todos os homens tinham, todos os homens, mulheres, crianças tinham que comer. Mas não é assim. A missa essencialmente é um sacrifício. E nós temos que ter, diante da Santa Missa, uma honestidade conosco mesmo. Se nós não estivermos preparados para receber Jesus, nós não podemos receber, de modo nenhum. Mesmo que bata a vergonha, porque talvez alguém do lado vai ver que nós não estamos comungando, lembre-se. Eu lembro de certa vez um amigo dizer, nossa, e graças a Deus eu estou bem hoje, porque enquanto eu estava em pecado, eu não deixei de comungar, continuei comungando, porque eu sabia que eu precisava da comunhão. Isso é horrível, não se faz isso. Alguns santos vão dizer até que eles viram alguns pecadores e algumas pessoas que faziam essa prática e viram morrer, e viram alguns anjos tirarem do corpo daquele homem as eucaristias que foram preservadas para os anjos adorarem, porque foram preservadas, porque foram consumidas num estado de pecado. Nós vamos ter uma história também de Santa Faustina, por exemplo, que lá no convento, um convento de clausura, não podia sair, então o padre na Santa Missa, ele tinha 7 eucaristias para 7 pessoas. E aí o padre então começou a distribuir a Eucaristia. Quando chegou na última, tinha faltado a Eucaristia, mas eram 7 para 7.
E aí depois Jesus aparece para Santa Faustina e diz: minha filha, você comungou 2 espécies, porque eu estava com nojo de entrar na alma daquela tua irmã, porque ela não me adora. Então é preciso fazer um esforço para estar preparado para receber, porque senão, como diz São Paulo, aquele que come não distingue o que come e o que bebe, come e bebe da sua própria condenação. Então a missa não é um banquete, a missa é um sacrifício. A missa é o próprio Calvário. Essa já é a primeira premissa que nós devemos entender, é um Calvário. São Leonardo de Porto Maurício, nós vamos colocar aqui para vocês o livro do São Leonardo de Porto Maurício, um franciscano, tem uma história de conversão muito bonita, muito bonita. Ele escreve um livro chamado As Excelências da Santa Missa, um dos melhores livros sobre a Santa Missa. E ele vai dizer então nesse livro 3 excelências. E a primeira delas é que a Santa Missa, ou seja, naquele momento do sacrifício, é o mesmo momento do sacrifício do Calvário, daquele Cristo histórico. Aquele primeiro lá atrás se diferencia apenas que naquele primeiro o sacrifício foi cruento. Ou seja, o que é isso, cruento? Que teve o derramamento de sangue. E esse agora que nós temos em todas as celebrações, em todas as santas missas, é um sacrifício incruento, que não tem o derramamento de sangue, mas envolve tudo. Tudo ao redor envolve, só não apenas o derramamento de sangue. É Cristo tirando o pecado do mundo, é Cristo salvando os homens novamente, mas na Santa Missa não tem apenas o derramamento de sangue. Então isso é excepcional. Nós temos na Santa Missa, e como eu acabei de dizer, não é um banquete, é um sacrifício. E ainda ele vai dizer, esse primeiro sacrifício, o sacrifício cruento, foi o sacrifício para a nossa redenção. E o sacrifício, as atualizações que os sacerdotes fazem na Santa Missa, são os sacrifícios incruentos para a nossa perfeição, para que consigamos receber as graças desta redenção. É nesse sacrifício que nós temos que dar o maior valor. Por isso é bom viver bem essa Santa Missa, guardar o nosso olhar. Nós vamos ver na história de São Domingos Sábio, por exemplo, que quando ele ia para a Santa Missa, ele guardava até mesmo o olhar. Então ele não olhava para o caminho que ele ia de casa até a Santa Missa. Ele olhava para o chão, porque ele não queria que nada atrapalhasse o momento que ele tivesse com o próprio Jesus. Nada. Que nada atrapalhasse. Então naquele momento em que o sacerdote levanta Jesus, é o mesmo Jesus. É o mesmo Jesus de mais de 2000 anos atrás. É o mesmo. A segunda excelência que ele cita é que existe o sacerdote, a vítima, existe para quem oferece esse sacrifício. O sacerdote aí, o padre vai representar, é o próprio Jesus, é nosso Senhor. A vítima também, aquele que oferece, aquilo que se oferece também é nosso Senhor e se oferece a Deus. Olha que grandeza, olha que obra, de fato, por excelência. O sacerdote oferece uma vítima para Deus. O sacerdote é Cristo e a vítima também é Cristo. E Cristo se oferece a Deus. Olha que maravilha. E na terceira nós temos então que toda essa grandeza, toda essa excelência nós temos pelas mãos e pela palavra de um homem. De um homem que muitas vezes pode ser um homem que tem uma vida difícil de santidade, que luta pela santidade, que caia em pecados, mas é pela palavra, pela voz deste homem, desse sacerdote, que acontece essa graça. Cristo vem até nós, Cristo vem ao nosso meio. São João Maria Vianney, ele diz que se encontrasse um anjo e um sacerdote, ele beijaria primeiro as mãos do sacerdote, porque essas mãos trazem Jesus a nós, e depois então beijaria as mãos do anjo. Olha que maravilha. São Francisco de Assis, e nós vamos ver também em outras santas, Santa Juliana e outros, quando o sacerdote passava, eles beijavam as pegadas do sacerdote. Olha que maravilha, porque esse sacerdote
trazia Jesus. Também São Pascoal Bailon, quando o sacerdote, naquele momento de transubstanciação, consagrava o pão e o vinho no corpo e no sangue, na alma e na divindade, e ele no campo trabalhando, escutava o sino bater, ele entrava em êxtase, porque sabia que o sacerdote estava trazendo Cristo para a terra. Então essas três excelências: a primeira, um sacrifício, o mesmo sacrifício, diferenciando por ser cruento e incruento. A segunda excelência, um sacerdote, uma vítima e alguém que se oferece. O sacerdote que é nosso Senhor, que é Cristo. A vítima que também é Cristo e se oferece a Deus. E no terceiro, um homem, né, como nós falamos, um homem que luta pela santidade, um sacerdote, um padre, que pela voz desse padre, Cristo vem até nós. Nós temos necessidade, nós precisamos, e não só nós católicos, o mundo em si precisa da Santa Missa. É necessário que nós tenhamos mais coragem de dizer isso para todos. Nós precisamos da Santa Missa. Precisamos porque ela segura a mão de Deus. Observem, meus irmãos, no Antigo Testamento, como Deus agia, como Deus Pai agia e como Ele age agora. Então, no Antigo Testamento, nós vamos ter uma visão de Deus um pouco mais assim, severo, né? Que o braço de Deus, a ira de Deus era ali algo realmente que alguns até ficam com medo desse Deus, mas não é para ter medo. Deus é justo. O homem, vai dizer São Paulo, a que se faz é que se paga. Deus dá muito e também espera muito. O homem não entrega isso tudo. Mas, por exemplo, nós temos um adultério no Antigo Testamento, lá no livro de Juízes, que só por conta deste adultério, por conta de um adultério, Deus manda ali a morrer a fio de espada mais de 25 mil homens. Nós vamos pegar no primeiro e no segundo livro de Samuel, o orgulho de Davi. Deus manda uma peste para matar 70 mil pessoas. E nós vamos ver um olhar pecaminoso dos Betsamitas, que Deus então manda também 50 mil, né? 50 mil morrem ali naquela situação. 1 Samuel. E nós olhamos para a nossa realidade. Será que nós paramos de cometer os pecados? Será que nós estamos cometendo menos pecados que antigamente? Claro, é óbvio que não. É ao contrário. Cometemos ainda mais pecados. Mas o que segura o braço de Deus? A Santa Missa. É a Santa Missa que segura essa ira de Deus. Porque é um inocente que se entrega. Nós vamos ver isso nas aparições da Santíssima Virgem. Ela mesma vai falar que ela vê o braço de Deus. O anjo ainda vai dizer penitência, 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 né? Mostrando a espada flamejante, espada de fogo. Penitência, penitência. Por quantos pecados nós estamos cometendo, por quanto nós estamos ofendendo ao nosso Senhor, a Santíssima Virgem ainda pede: pare de ofender a Jesus, pare de ofender ao meu filho, pelos pecados que se comete hoje, que são impressionantes. E isso é parado, essa ira de Deus para por conta de um inocente, por conta da Santa Missa. Existe uma historinha de Afonso de Albuquerque. Certa vez ele estava num navio, e aí naquele navio ele viu que a tempestade e tudo ia fazer o barco então ali afundar. Então ele tem uma ideia, ele pega uma criança, né, leva essa criança ao céu e diz: Senhor, é justo que nós morramos, que a gente morra por conta dos nossos pecados, mas o Senhor não terá piedade deste pobre inocente? Naquela mesma hora a tempestade então se acalmou. E é justamente isso que acontece na Santa Missa. É um inocente que é apresentado pedindo em favor de nós que somos todos pecadores, que nós merecíamos a morte, mas por aquele inocente, por Cristo, pelo nosso Senhor, nós somos salvos dessa ira, dessa justiça. Nós vamos ver também no tratado uma coisa que vai acontecer lá no início do tratado que São Luís vai falar. Deus é imutável. Deus não muda o jeito de agir. Ele não muda. São Luís ainda vai dizer o seguinte, que Deus começou todas as coisas por Maria. E também vai terminar todas as coisas por Maria. Maria estava com Jesus em todos os momentos. Por isso vai dizer Santo Agostinho:
mais valeu para a Santíssima Virgem ser discípula do que mãe de Cristo. Porque enquanto discípula, ela já trazia Cristo na sua mente antes de trazer no seu ventre. Então Maria foi uma excelente discípula. Excelente discípula. Ou seja, Maria percorreu, estava com Jesus em todos os momentos. Na cruz estava com Jesus. Nos milagres estavam com Jesus. Quando a igreja ali pelo Espírito Santo foi avivada, né, por assim dizer, ela estava lá rezando. Então olha a maravilha. Maria estava em todos os momentos com Jesus. E não ficaria de fora. Deus não muda no seu jeito de ser, nem no seu jeito de operar. Ela não ficaria de fora da Santa Missa, né? Nós podemos até dizer na Santa Eucaristia, né? Sangue de Jesus tem poder, de fato tem. Mas esse mesmo sangue, ele foi recebido pelo sangue da Santíssima Virgem. Ou seja, ali no sangue de Cristo também há o sangue da Santíssima Virgem. Então Deus não muda o seu jeito de operar. Deus ainda vai continuar, mesmo que na Santa Missa, Ele vai continuar a trazer a Santíssima Virgem para dentro da Santa Missa. A Eucaristia, vai dizer o Padre Júlio Maria, a Eucaristia é o prolongamento da encarnação. E não somente no modo de ser e no modo de operar. Não só isso. Ou seja, o que ele está dizendo? Que é nesse modo de operar, ou seja, através da Santíssima Virgem, que ainda traz Jesus. É pelo consentimento que trouxe a primeira, também é pelo consentimento e pela intercessão que traz uma segunda vez. Como Maria esteve presente em todos os momentos. E ainda vão dizer os santos, Maria é a forma de Deus. E o exemplo, o melhor exemplo é a Santíssima Virgem. E também é o melhor exemplo para receber Jesus. Os santos ainda vão dizer que a Santíssima Virgem é a arca da nova aliança. Ou seja, essa arca que não, por si só não é Deus, mas é aquela que carrega Deus. Então, para vocês mulheres que estão assistindo, que estão fazendo a consagração, essa formação, imagine também a intimidade que a Santíssima Virgem teve com Cristo no ventre. Como mãe, talvez como vocês tiveram com os filhos de vocês, todo o carinho que percorreu aqueles 9 meses, como Maria tratou Jesus, o carinho, sabendo que precisava ter cuidado na alimentação, como vocês também tiveram, como muitos tiveram, e como nós também, homens, passamos por isso, né? Nossas mães sempre ali cuidando, a intimidade da Santíssima Virgem com o próprio Jesus. E ainda São Pedro Julião em Marte vai dizer algo que é fantástico, que é algo que nós poderíamos meditar assim o dia inteiro. Ele vai dizer que naquela casa de Nazaré, isso está na Divina Eucaristia, ele vai dizer que naquela casinha de Nazaré, enquanto Jesus dormia, a Santíssima Virgem e o glorioso São José revezavam em adoração a Jesus. Enquanto Jesus dormia, os dois ficavam revezando ali, já adorando aquilo que é o próprio Deus, mas que já era uma prefiguração ali da Eucaristia, da própria Eucaristia. Então já fazia a sua adoração perpétua, né? Vai ser São Pedro Julião e Marte que vai instituir a adoração perpétua. E já naquela casinha pobre de Nazaré, Nossa Senhora e o glorioso São José já revezavam em adoração. No entanto, meus irmãos, a Eucaristia ela é um mistério muito grande, né? E talvez esse é o motivo que muitos ainda duvidam, né? Como o Padre de Lanchando e tantos outros milagres que nós vamos ter, e tantas outras pessoas que vão desacreditar da Eucaristia. No entanto, Deus, com a sua benevolência, Ele sempre procurou se revelar ao homem. E também os santos vão dizer, a igreja vai confirmar assim, Deus tentou de 3 maneiras se revelar. Primeiro foi o universo. Deus criou o universo, como todas as coisas revelam Deus, então Deus criou o universo, colocou ali a sua impressão para que os homens entendessem a Deus através do universo. Só que o universo é muito grande, né? É uma coisa ainda muito grande para o homem compreender. Então Deus o que fez? Deus nos enviou a Sagrada Escritura. Só que mesmo assim a Sagrada Escritura ainda é algo difícil para os homens entender. Para nós interpretarmos, né? Quantas interpretações que nós vamos ter, infelizmente, da Sagrada Escritura hoje, livros que foram tirados, né? Enfim, ainda assim difícil. E o terceiro livro, por assim dizer, né? Esse livro que Deus escreveu é a Santíssima Virgem Maria.
que seria uma igual a nós, mais fácil de entender pelo amor, aquilo que é mais próximo ao homem. A Santíssima Virgem, ela é aquela que nos mostra o amor de Deus, que nos mostra o carinho de Deus. Por isso vamos escrever também: não há quem tenha recorrido à Santíssima Virgem e tenha ficado sem resposta. Porque assim como o próprio Jesus diz no Evangelho: batei e vos será aberto, procurai e achareis. Também a Santíssima Virgem é aquela que nós podemos procurar, recorrer, e ela nos atenderá. Esse terceiro livro é o livro que nós estamos tentando entender de Deus, nós estamos tentando ler esse terceiro livro, que é a Santíssima Virgem, né? O padre Júlio Maria, ele vai ainda dizer que o mistério de Deus é muito grande. Deus é muito grande para que nós entendamos, e nem os anjos conseguem entender. No entanto, Deus nos dá a graça, e Ele vai colocar de uma outra forma, né? Ele vai colocar como véu. Então Ele vai dizer que Deus nos deu para compreender Ele, esse mistério que é Deus, 3 véus. Ou seja, o que é esse véu? Esse véu vai encobrir um pouco da realidade, porque nós não conseguiríamos enxergar sem ali. Ele encobre uma luz tão forte, que se ele não encobrisse, nós não conseguiríamos olhar para esse mistério. Por exemplo, o Sol. Nós olharmos diretamente para o Sol, nós vamos conseguir ali ficar muito tempo olhando para aquele mistério, né? Para aquela grandiosidade. Mas nós pegarmos ali um telescópio, um vidro ali, e colocar para ver através daquela coisa bem pequena, ver um astro gigante, nós vamos conseguir olhar um pouco mais. Esse véu é justamente isso. Ele abaixa essa luminosidade para que a gente consiga ver melhor. Então, o primeiro véu que ele vai escrever, o Padre Júlio, é o véu da Eucaristia, que ele está naquele véu das aparências. O segundo é o próprio Papa, que é o papado, que está naquele véu da verdade, do pontífice soberano, né? E o terceiro é a Santíssima Virgem, que é o véu do amor. Ali a Santíssima Virgem é o véu do próprio amor. Então nós temos a Eucaristia nesse primeiro véu, a Eucaristia como alimento, a Eucaristia como a presença real de Jesus, né? A Eucaristia como a pessoa divina, como o próprio Deus ali no nosso meio. Nós vamos ter o Papa como aquele que é infalível, como é um pontífice soberano, né? Como aquele que vem dissipar todas as mentiras, que vem trazer as verdades, que vem derrubar as heresias. E nós vamos ter esse terceiro véu, que é o véu do amor, que é a presença do amor. A Santíssima Virgem é a presença do amor. E é esse terceiro véu que nós precisamos fitar, olhar e conseguir enxergar através da Santíssima Virgem Maria a grandiosidade que é o próprio Cristo, né? E aí nós vamos ter São Luís, já no final do tratado, se eu não me engano, 267, 268, ele vai propor ali, ele vai explicar, vai começar a comentar sobre a comunhão. Por que ele colocou o sol lá no fim? Por que não colocou no meio, no começo? Porque ele é indiferente à comunhão? Óbvio que não. Mas porque ele quis dar um destaque para a comunhão. E aí quis trazer como um coroamento para o tratado a presença da Santíssima Virgem. Ele quis ali então, naquele momento, coroar toda a sua obra com a Santa Missa. E ele vai nos dar então como nós devemos nos comportar antes, durante e depois da Santa Missa. Então, de modo mais simples, vocês podem acompanhar lá nos parágrafos. Antes da Santa Missa, a primeira coisa, humilhar-se. Humilhar-se, reconhecer-se pequeno, reconhecer-se nada. Não somos nada, é ser humildes. É ser, por exemplo, um São Francisco de Assis, que reconheceu a sua baixeza e não teve coragem, né, entre aspas, de querer ser sacerdote. Porque ele dizia, se Deus vê mancha nos anjos, quanto mais a mim. Quanto mais a mim. E esse santo, o irmão Leão ainda vai ter uma visão em que São Francisco de Assis está no mesmo lugar de Lúcifer, ocupou o lugar de Lúcifer. E aí diz também a tradição da igreja, os santos vão dizer
que é a Santíssima Virgem que vai formando esses pequenos santos para preencher os lugares vazios do céu. E é esse santo, São Francisco de Assis, esse santo grandiosíssimo, que vai ser tão humilde e que vai rezar: Senhor, dai-me o último lugar do purgatório. O último lugar do purgatório. São Francisco de Assis não deixou o último lugar para nós. Poxa, São Francisco, o último lugar é meu e não teu. Mas ele vai dizer: deixe o último, porque ele sabia. Ali ele não estava colocando toda aquela grandeza dele, ele sabia o que ele era, que ele era pequeno, que ele era um nada, mas Deus era grande nele. Também Jesus vai aparecer para Santa Margarida e vai dizer que aquele que mais se aproximou do coração é o próprio São Francisco. Então olha a pequenez que esse grande homem vai se colocar. Vamos ter também o próprio São Tomás de Aquino, depois de o próprio Deus, depois dele ver ali, vislumbrar aquele céu, Deus dar algumas visões para ele, ele vai dizer: tudo que escrevi é palha, pode ser tudo queimado. Como assim? Esses santos, ou eles estavam brincando de ser humildes, ou eles estavam dizendo assim: não, eu sou legal mesmo, eu sou muito bom, mas vou dar uma de humilde aqui. Não, eles estavam sendo de fato humildes, porque eles sabem que lá no fundo, é uma luta diária. É uma luta diária. Eles podem ter conseguido graus grandiosíssimos de oração, de vida e tudo mais, mas eles sabem que se eles vacilarem por um momento, aquele homem velho vai voltar. São Paulo vai dizer isso: parece que eu tenho um espinho em minha carne, né? Por isso é uma luta, por isso é reconhecer-se pequeno. Primeira coisa antes da comunhão é reconhecer-se nada, eu não sou nada. Eu posso ser um pregador, eu posso ser um coordenador de grupo de oração, um ministro da Eucaristia, mas eu não sou nada. É colocar-se no seu devido lugar, é ser verdadeiro. Eu não sou nada, eu sou pequeno. E aí é pedir para a Santíssima Virgem nos entregar este coração puro que é o seu coração, para que ela, através desse coração, receba o próprio Jesus. Nós vamos dar à Santíssima Virgem aquilo que Deus deu à Santíssima Virgem. Nós vamos dar Jesus. Deus deu Jesus à Santíssima Virgem. Nós vamos entregar também à Santíssima Virgem, porque nós não temos condições de receber algo tão puro, algo tão belo no nosso coração, tão sujo, tão manchado. Às vezes até a gente ainda diz assim: nossa, hoje eu estou no estado de graça, eu estou muito bem, estou excelente, vou receber Jesus. Não deixe essa vaidade atrapalhar. Ainda assim, entrega aquela comunhão, aquele Cristo que você vai receber ao coração imaculado de Maria. E com certeza esse coração vai cuidar melhor, como ela já cuidou, vai amar melhor, como ela já ama, já amou, vai adorar melhor como adorava, como diz São Pedro Julião em Marte, vai tratar melhor. Esse coração que é um palácio muito melhor do que o meu e do que o seu coração. Então é pedir emprestado esse coração. Santíssima Virgem, receba em mim a Sagrada Eucaristia. E assim, meus irmãos, durante a comunhão, depois de ter entregado esse Jesus ao coração imaculado de Maria, ter a certeza que ela está cuidando de Jesus, né? Que ela está com Jesus no seu próprio coração. E aí imaginar que a Santíssima Virgem está dentro de um palácio, e junto com Jesus, com aquele que foi recebido, ela está falando com esse próprio Jesus sobre nós, sobre mim, sobre você, está intercedendo por nós. Já chegando no depois da comunhão, aí é só um estado de silêncio. Não é com as nossas belas palavras. Nós não temos palavras, nós não temos. É a Santíssima Virgem e o silêncio do nosso coração. Nós vamos deixar tudo para ela, para que ela fale tudo, para que ela peça tudo. Ela, como Nossa Senhora, como a nossa rainha, sabe o que nós precisamos. Como a nossa mãe, ela sabe o que nós precisamos. Então precisamos entregar nesse ato de fé, entregar o nosso coração. E aí às vezes nós vamos nos relutar, talvez, de na hora da comunhão ficar com medo. Mas eu não deveria falar alguma coisa, pelo menos alguma coisa, não. Coração em silêncio. E é a certeza de que Nossa Senhora está cuidando desse Jesus dentro de nós, através do seu Santíssimo Coração. Que ela está cuidando desse Jesus. O que nós devemos é só pedir: Santíssima Virgem, a Senhora é Jesus. Santíssima Virgem, a Senhora é Jesus.
Santíssima Virgem Senhora e Jesus, no silêncio. Assim como São João Maria Vianney, quando ia para uma adoração, ele não falava nada. E ele dizia, eu olho para Jesus e Jesus olha para mim. E a adoração de São João Maria Vianney era o silêncio, era o fitar, era o contemplar. Também tenhamos essa experiência de só fitar, de só olhar, de só esperar. Esperar que esse rei e essa rainha decidam o que é melhor para nós e o que nós estamos precisando para a nossa vida. O Beato Fulton Sheen, ele vai dizer uma coisa muito bonita, que Cristo não pediu para ser lembrado enquanto dava comida aos pobres. Cristo não pediu para ser lembrado pelo amor que ele tinha, né, pelas crianças. A única coisa que Cristo pediu para ser lembrado foi a sua morte. Fazer isto em memória de mim. A única coisa que ele pediu. Ele não pediu para que escrevesse o que ele falava numa escritura. Isso o Espírito Santo vai infundir no coração daqueles homens posteriormente, mas ele não pediu. Ele só pediu para que nós lembremos, que a gente faça memória da sua morte. E aí voltando, não é só um símbolo a Eucaristia. A Eucaristia não é só um símbolo, é o próprio Jesus. Isto é. Não é que isto pode ser, ou isto simboliza. Isto é o meu corpo e o meu sangue. Isto é. Um artigo definido. É definido. É o próprio Jesus. Agora imagina. O tanto que Jesus ele é desprezado. O tanto que sofre esse Jesus eucarístico, desprezado pelo homem. Algumas vezes, em algumas missões, infelizmente, quantas coisas nós vemos Jesus passar, Jesus eucarístico, tantas profanações. É a hóstia que cai no chão e não se pega da maneira correta. Em alguns lugares você não poder ajoelhar para Jesus na hora da comunhão. Muitas vezes a pessoa que vai comungar mascando chiclete, vai comungar conversando na fila da comunhão. A pessoa que vai comungar volta cumprimentando as pessoas. Imagina que triste deve ser isso. Imagina, ou aquele pequeno Jesus que é guardado, aquele pequeno Jesus que é deixado na mão, nos lugares em que a Eucaristia infelizmente ainda é dado na mão, aquelas migalhas que ficam, né? E tantas pessoas que ainda não sabem a grandeza de Jesus e talvez até por ignorância, né? Por não saber, por inocência mesmo, tratam Jesus como se fosse um qualquer. Eu participei de um momento em que eu estava na Santa Missa e a mulher, então, ela tinha acabado de comungar. E aí, depois da comunhão, ela foi dada a Eucaristia na mão. E ela veio com essa Eucaristia, ela mordeu a metade de Jesus, colocou a outra metade na mão, chegou no banco e ia guardando dentro da bolsa. Eu não sei o que ela ia fazer, se ela ia levar para outra pessoa, né? E talvez não sabia que tinha uma equipe pronta para isso. Mas ela ia guardando dentro da bolsa já. E aí naquela hora eu levantei, fui na mulher e falei, olha, você não pode guardar. Não pode, você tem que comungar tudo. Esperei ela comungar tudo. E ela foi e comungou. Mas imagina, a gente não sabe o que ela ia fazer com Jesus. Não sabe se ia profanar, como algumas vezes, né, já acontece, infelizmente. Ou se ela ia levar para um doente, eu também não sei. Procurei a pessoa depois, ela já tinha ido embora, não consegui falar que tinha uma equipe, né, explicar o porquê daquela situação. Mas em quantos lugares que a Eucaristia é tratado como se fosse realmente um pão, como se fosse uma coisa simples, né? Uma coisa assim, que você compra no supermercado e só não passa por nenhum processo, uma coisa... E não é o próprio Jesus. Então, além de nós termos esse cuidado com Jesus, nós também precisamos olhar para as pessoas e também catequizar essas pessoas e dizer, olha, não é assim, precisa de um jeito melhor de comungar. E não ter nenhum respeito, né? Como na aula passada sobre São Luís, não tem esse respeito humano, é com o próprio Jesus. Ali está lidando com o próprio Jesus. Uma migalha de Jesus, um cisco, um grãozinho da Eucaristia é um Jesus inteiro. Não é só uma metade, uma parte do corpo, não. É um Jesus inteiro. Imagina o quanto Jesus sofre em tantos lugares, porque não tem católicos corajosos o suficiente para dizer não é assim. Ou como Santo Antônio, por exemplo,
Um rapaz na Santa Missa, ele comungava e ia embora. Ele comungava e ia embora. Certa vez aconteceu do Santo Antônio chegar e ver, ele comungou, e quando estava indo embora, Santo Antônio mandou 2 acólitos acompanharem ele com uma vela um do lado do outro. Ele se assustou. Mas como assim? Mas para ele entender que Cristo ainda estava ali. Né? E depois da comunhão, algo que também ao longo do tempo foi se perdendo pela agitação e enfim, a própria ação de graças. Né? Ficar aquele momento com Jesus ali, dar aquele momento de ação de graças para Jesus. Ficar ali agradecendo por participar desse sacrifício, por poder comungar, se comungar fisicamente ou espiritualmente, por ter a graça de estar ali. Por exemplo, o Japão, né, passou por uma época em que eles ficaram 250 anos sem um sacerdote. Eles não podiam ter sacerdote, não podia ter Jesus. E como que eles faziam? Eles ficavam e eles iam passando de geração em geração a palavra, eles iam cochichando, sussurrando, porque de fato não podia se expressar católico, então eles iam sussurrando no ouvido do outro, ia passando para as próximas gerações quem era Jesus. E depois de 250 anos, então o Japão vai liberar os missionários, e aí depois de 250 anos ainda tinha 10 mil católicos esperando, e quando receberam, imagina a alegria que era receber um sacerdote. Quantas gerações nasceram, morreram e não tiveram a Eucaristia. E aí o neto, os bisnetos, tataranetos chegaram e falaram, nossa, eu pude ter a Eucaristia. Então em lugares em que não tem, nós temos uma força muito maior dessas pessoas que querem, que desejam a Eucaristia. E hoje nós temos Jesus em quantos lugares? Talvez ali na sua própria esquina tenha uma adoração, tenha outra Santa Missa, e aí é desprezado, né? Não se faz questão de participar da missa diária, se coloca vários empecilhos e tudo mais. Outra coisa, a Santa Missa é o centro da nossa fé. Ela não é algo lateral. Não é, por exemplo, em alguns lugares, a música muitas vezes toma o centro da Santa Missa. A voz, o artista, a homilia, enfim. Não. O centro é aquele altar, é onde ali acontece o santo sacrifício. E São Pio vai dizer, São Pio X, que se os anjos pudessem ter inveja de alguma coisa, eles tinham inveja de nós comungarmos o próprio Jesus, de nós recebermos o próprio Jesus. Então nós precisamos pedir para a Santíssima Virgem Maria a graça da fé, de termos fé, de acreditar que é Cristo, porque de fato é Cristo. E para a gente já terminar, uma frase do Padre Paulo, uma experiência que o Padre Paulo partilhou numa aula, que ele disse assim, que ele comungava durante 25 anos, todos os dias, que ele nunca sentiu Jesus na Eucaristia. 25 anos, todos os dias. E ele disse, nesses 25 anos eu não senti, mas eu não precisava sentir, porque eu creio. A comunhão é um ato de fé, e não um ato de sentir. E a Santíssima Virgem pode e vai trazer, se nós pedirmos, essa fé que nós precisamos para encarar a Santa Comunhão como nós precisamos e tratá-la como nós devemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, rogai por nós. Salve Maria, meus irmãos, e até a próxima formação.